Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas e nesse vídeo eu vou trazer um projeto do nosso curso que é um projeto para uma gestão de estoque. E se você quer aprender Excel com um curso completo do zero, clica no link que está na descrição desse vídeo. Vamos lá para o projeto. O trabalho que a gente vai fazer aqui nessa aula é o desenvolvimento desse controle de estoque, tá? Então eu tenho esse menu inicial onde me dá acesso ao cadastro dos itens, onde tem o código, a descrição, o estoque mínimo, qual que é o saldo, se esse saldo estiver acima do mínimo, ele vai ficar com o indicador verde, se estiver abaixo, né, com a necessidade de compra, ele vai destacar com o indicador em vermelho, e eu posso também fazer as entradas e saídas do meu estoque, pessoal. Então, vamos lá para o desenvolvimento. Primeiramente, eu vou aqui criar as guias. Eu vou ter uma guia, né, uma planilha chamada menu, ok? E uma segunda guia aqui chamada cadastro, primeiro. A minha guia cadastro, eu vou chamar ela de controle de estoque. Vou melhorar aqui a formatação desse controle de estoque. E eu vou contar aqui com as colunas de código, descrição, estoque mínimo e saldo em estoque. E também uma coluna chamada indicador, né? O pessoal de indicador. Vou melhorar aqui as larguras delas, das colunas. E vamos formatar o cabeçalho. Vou colocar um azul aqui, uma fonte branca, centralizar as informações. Posso até deixar um pouco maior esse aqui e melhorar essa disposição. Ok? Uma coisa que é legal é a gente definir um limite de linhas que eu quero na planilha, porque se eu for estender fórmulas, alguma formatação, se eu colocar todas as linhas disponíveis do Excel, ela vai ficar muito pesada. Então eu vou considerar que essa planilha vai ter até 1000 linhas. Então eu vou colocar aqui na busca por endereço A1000, vou dar um Enter e eu vim aqui até a linha 1000 e daqui para baixo eu seleciono a 1001, aperto Shift Ctrl para baixo, ele vai selecionar tudo que está abaixo e eu clico com o botão direito e ocultar. Agora eu trabalho somente até a linha 1000, o que vai me dar mais, deixar minha planilha mais leve e dar mais agilidade durante a operação, tá? Vamos vir aqui também em exibir e eu vou remover as linhas de grades, né, no Excel para a gente ter só a visão realmente do que é tabela e o que não é. Vou vir até o final da minha tabela aqui até a linha 1000 e vou adicionar uma borda. Vou vir aqui em formatação de bordas. Vou colocar uma borda um pouco mais clarinha. Eu gosto de trabalhar com bordas mais claras, que dá um visual melhor para a planilha. E aqui eu tenho a minha borda. Vou arrumar uma mais escurinha um pouco. Um pouco mais escura essa borda. Agora sim, vamos adicionar a borda no cabeçalho também. E aqui eu tenho o meu cadastro de produtos. Vou cadastrar alguns produtos como exemplo. Vamos por aqui como C1, vai ser o primeiro código. Eu vou pôr na verdade C01. Vou puxar para algumas linhas a mais e vou deixar aqui até o código 10. E vou colocar um produto, vamos chamar ele de produto 1. E se eu puxar até o 10, ele vai aumentar aqui produto 1, 2, 3 até o produto 10. O estoque mínimo, vou colocar como exemplo aqui 10 para todos eles. Esse vai ser o meu estoque mínimo. E o saldo em estoque, ele vai ser um cálculo da entrada e da saída. Então, vai estar sempre atualizado automaticamente de acordo com a entrada e a saída do estoque. Como que a gente consegue esse efeito? Então, eu vou criar uma cópia desse cadastro para a gente aproveitar a formatação. Eu vou clicar com o direito nessa guia, vim em mover ou copiar e vou criar uma cópia. Dou um OK, ele gerou uma cópia dessa planilha. E aqui eu vou deixar a primeira cadastro e a segunda vai ser entrada. Vamos por aqui, entrada. E aqui eu vou chamar ele então de entrada. Na entrada, eu quero que a pessoa digite o código e automaticamente já carregue a minha descrição, para não ter que digitar toda a descrição novamente. E aqui ele vai informar qual que é a quantidade, né? Quantidade de entrada. Quantidade de entrada. E eu não vou precisar mais dessas colunas. Uma outra informação importante, que é legal a gente colocar na entrada e na saída, são os motivos da entrada e motivo de saída. Para isso, eu vou criar uma nova guia aqui e vou chamar ela de definição. Definição. Eu vou criar uma coluna aqui de motivo de entrada e vamos deixar uma coluna aqui ao lado para ser o motivo da saída. Da saída. Ok?
Vou adicionar um rótulo aqui também, deixar ela formatada. E quais são os motivos de entrada no estoque? Pode ser uma compra, pode ser uma devolução, um retorno. Vamos deixar esses motivos. E os motivos de saída pode ser uma venda ou até mesmo um descarte, né? Um descarte. Um outro que é legal também a gente colocar é ajuste de inventário. Inventário para ambas as colunas, ok? Então aqui eu tenho já definido alguns motivos de entrada e saída de estoque. E aí o que eu vou fazer? Na minha entrada eu posso adicionar uma coluna aqui, né? Eu posso vir aqui adicionar uma coluna. Vamos adicionar duas colunas e eu vou deixar a última como observação. Para mim pegar essa formatação e passar para essa coluna, eu vou utilizar o pincel, tá? Eu vou clicar aqui, vir no pincel de formatação e passar a formatação para as demais colunas, para a gente ganhar tempo. Essa coluna vai se chamar motivo, né, da entrada, e essa aqui eu vou pôr como observação, tá? Observação. Legal. Então, a gente definiu que eu quero digitar o código e ele traga automaticamente para mim qual que vai ser a descrição. Para isso, a gente pode então adicionar aqui uma fórmula de busca. Eu vou pintar essa coluna aqui numa cor cinza, porque eu acho que fica mais visualmente fácil para controlar quando a gente tem uma coluna com uma cor diferente, saber que eu tenho fórmula. Então, toda vez que eu tenho uma coluna que ela é calculada, eu deixo ela nessa cor de cinza. Então, qual que vai ser a fórmula que eu vou ter aqui para quando eu digitar um código, ele me traga automaticamente qual que é a sua respectiva descrição. Então, aqui eu posso utilizar a função igual procv. Então, procv, procure o código, ponto e vírgula, me traga com base na matriz tabela, qual matriz tabela de cadastro, a partir da coluna B e a coluna C, eu vou selecionar essa matriz B e C, porque a primeira coluna tem que ter o meu código, né? E a segunda vai estar a descrição. E eu vou buscar aqui pelo índice 2, tá, pessoal? Esse é o índice 2, que é referente à coluna de descrição do produto. Ponto e vírgula zero, para mim ter uma correspondência exata no meu PROC-V. E eu vou fechar o meu parênteses aqui, vou dar um Enter. Então aqui pode ver que eu digitei o C01, ele trouxe o produto 1. Se for C02, ele vai me trazer o produto 2. C08 vai me trazer o produto 8. E assim por diante. Então ele já está buscando para mim aqui a descrição de acordo com o código. Se eu estender essa fórmula para as demais linhas, olha o que acontece. Ele traz, ok, nessas que está preenchida, porém essas eu não tenho um código ainda definido, ele fica com esse erro que não encontrou. Como que a gente pode remover esse erro? Eu vou adicionar uma fórmula aqui que ela verifica se a fórmula PROC-V ela é um erro. A gente vai ter uma aula específica falando sobre essa fórmula. Eu vou adicionar uma fórmula aqui que se chama CErro. CErro, ou seja, se o valor do PROC-V for um erro, ponto e vírgula, qual que vai ser o retorno que eu vou ter nessa função? Então, caso seja erro, eu quero que ele retorne vazio. Eu abro aspa dupla, fecho aspa dupla, isso significa vazio. E posso fechar o parênteses. Agora, se eu estender essa função para as demais linhas, observe que ela já está preenchida, porém não tem nenhum erro aqui dando agora, mesmo que eu preencha alguma informação que não exista. Ok? E se eu informar o código certo, um C9, por exemplo, 09, ele carrega para mim a descrição. Ok, pessoal? Vamos puxar para as demais linhas aqui, só para ficar preenchido. A terceira coluna aqui é quantidade, vai ser a quantidade da entrada nesse caso, tá? Quantidade, entrada, só para ficar mais fácil para entender. Então aqui eu vou ter a informação da quantidade de entrada e o motivo. O motivo eu gostaria que tivesse uma lista pré-definida para que eu possa informar qual que é o motivo daquela entrada. Para mim ter essa lista pré-definida, a gente vai usar o conceito de validação de dados, né? Que a gente aprendeu. Então eu vou selecionar essa primeira linha aqui, vou vir aqui em dados, na opção de validação de dados. Aqui na validação de dados, eu vou escolher a opção de lista. E a lista, a fonte de entrada da minha lista vai ser o que eu defini lá na guia definições. Em definições, eu já defini aqui alguns motivos de entrada, então eu vou selecionar aqui desde compra até o ajuste de inventário, dou um Enter, confirmo aqui a informação e agora, toda vez que eu selecionar a coluna motivo, eu já tenho uma coluna pré-definida, onde eu vou falar se ela entrou por uma compra, por uma devolução. Então, nesse caso, eu vou deixar como compra, mas antes eu vou passar essa validação para todas as células dessa coluna, ok? Para quando eu selecionar qualquer uma delas, eu já tenho aqui a validação de dados pronto. Então aqui eu vou selecionar o motivo de compra e aqui eu posso pôr uma observação, como a nota fiscal 10,50. E aqui foi essa entrada. Aqui eu tive uma entrada de 15 unidades. Qual que é o motivo dessa entrada? Vamos imaginar que é um ajuste de inventário.
e aqui eu tive mais uma compra de 22 unidades, e assim por diante você vai preenchendo as entradas. Acho que faltou uma coluna bacana que seria importante aqui, é a de data, né? Vamos só corrigir essa informação, e eu vou copiar essa coluna e vou jogar ela para este lado. E aqui eu vou colocar como data de entrada. Olha só, data de entrada. Daí eu consigo saber quando que ocorreu de fato essa entrada no meu estoque, né? É um controle bacana também. Vamos por aqui uma data simbólica, e aí a pessoa vai preencher então qual que é a data da entrada, qual que é o código, a descrição, quantidade que entrou, o motivo e uma observação. Opa, aqui eu posso apagar que duplicou. E aí eu vou selecionar e adicionar um filtro também, né? Que posteriormente você quiser fazer um filtro pela data das entradas, um filtro de algum código específico, ou até mesmo algum motivo específico e assim por diante. Então eu já tenho aqui já formatado toda a tabela de entrada no meu estoque. A tabela de saída vai ser bem semelhante, né? Então o que eu posso fazer? Copiar essa guia. Clico com o botão direito, mover ou copiar. Vou criar uma cópia, ok. E essa aqui vai ser a minha saída. Opa, saída. Vamos mudar aqui também o nome da tabela para saída. Então eu tenho a entrada e tenho a saída. O que vai acontecer aqui na saída? A coluna data vai ser data de saída. Data de saída. Eu vou digitar o código, vai trazer a descrição, já está pronto, que eu aproveitei de uma guia para outra. Vou falar qual que é a quantidade de saída, né? Qual que é o motivo da saída? Agora sim muda, porque esses motivos são os motivos de entrada. Para me alterar, eu vou só vir aqui e vir na validação de dados. A validação de dados ela está com base nessa tabela aqui, eu vou alterar para essa tabela aqui do lado, que é o motivo da saída. Confirmo com OK. Formatei a primeira célula, porém preciso passar essa informação para todas as células que estão abaixo. Posso copiar ela e selecionar toda a coluna e colar. Agora sim, ele já ficou com o motivo de saída. Porém, ele ficou com esse retorno. Eu posso simplesmente apagar essa informação abaixo e aqui eu tenho já a pré-definição da listagem para cada uma das células, ok, pessoal? E por último, a observação também é interessante, você pode pôr o número de pedido, pode ser o nome do cliente, alguma coisa do tipo. Então, agora nós temos a entrada e temos a saída para fazer toda a movimentação de estoque. Então, olhando aqui para o meu controle de estoque, como que vai ficar essa coluna de saldo de estoque? Essa coluna de saldo de estoque, eu vou ter que somar tudo que eu tenho referente a um código de entrada menos o que eu tenho de saída. Então, como que a gente faz essa somatória? Eu vou ter que utilizar aqui a função soma-cs, que nós também já vimos no nosso curso. Vamos vir aqui na função soma-cs, né? Abro parênteses, né? Igual a soma-cs, e vou vir aqui, qual que é o intervalo de soma? Nesse caso, primeiro eu vou somar as entradas. Então, entrada, o intervalo de soma é a coluna E. Clico aqui na coluna E, ponto e vírgula. Qual que é o meu critério que eu vou somar nesse caso, né? Qual que é o intervalo de critério? Vai ser o meu código, ou seja, ele vai somar tudo que ele encontrar de entrada através do código. Então eu seleciono a coluna do código, ponto e vírgula, e passo qual que é o código que eu estou verificando. Então eu volto aqui para cadastro e seleciono o código dessa linha 5. Ok? Então eu tenho o intervalo de entrada, o intervalo de códigos e qual código que eu quero que ele faça a somatória. Eu vou fechar o parênteses, vou dar um Enter aqui e a gente vai observar que ele somou zero. Por quê? Está me dizendo que não tem nenhuma entrada para o código 1. Vamos fazer uma entrada no código 1 para ver se ele vai somar aqui no meu controle de estoque? Vamos lá em entrada, vou colocar a data de hoje, vou colocar o código C01, ele já carregou a descrição do produto 1, e vou dar uma entrada de 50 unidades, tá? Pelo motivo de compra. Então, 50 unidades, se eu vier para o meu cadastro, ele somou aqui 50 unidades. Perfeito. Agora eu preciso subtrair da minha entrada tudo que saiu. Então eu posso fazer menos e digito novamente a fórmula. Soma Cs, abro parênteses, porém agora eu vou verificar a saída. Então clico aqui na saída. Qual que vai ser o intervalo que vai ser somado? Vai ser as quantidades que saíram. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério? O critério eu vou verificar o código da mesma forma, ponto e vírgula, e volto para o meu cadastro para informar qual código que eu estou verificando. É o código da célula B5, no caso, o código C01, ok? Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Agora ele permanece com 50 unidades, que é somente o que entrou aqui nessa minha linha, certo? E se eu lançar agora uma saída, vamos verificar. Vou lançar aqui uma nova saída, C01, e digamos que saiu 8 unidades. Então tenho 50, saiu 8 para uma venda. O que aconteceu?
ele ficou com 42 unidades. Então já está calculando automaticamente aqui os meus códigos, ok? Aqui, como é uma coluna calculada, eu vou deixar ele nas cores de coluna calculada e eu vou estender para as demais linhas. Antes de estender, vamos ver se tem necessidade de eu congelar algumas células. Vamos lá, soma C, aqui ele está pegando a referência na coluna. A gente aprendeu no curso que quando eu pego uma referência na coluna, eu não preciso congelar nenhuma referência, porque ele vai sempre considerar a coluna inteira. Então, mesma coisa para essa informação de C e C. E o B5 é referente à célula. Esse, de fato, eu não preciso congelar, porque quando eu fizer a extensão, ele tem que alterar para cada um dos códigos. E a mesma coisa nesse outro soma C, não preciso mexer em nada, ok? Então, eu vou clicar aqui e vou passar para todas as demais linhas da minha tabela. Agora, qualquer item que eu cadastrar aqui novo, ele já vai considerar a sua entrada e saída de acordo com as tabelas e os seus preenchimentos. Certo, pessoal? Então aqui eu já tenho praticamente um controle de estoque pronto, podendo dar informação de entrada e saída, e só faltou uma informação aqui, né? Que eu quero que tenha um indicador. E esse meu indicador, ele vai verificar toda vez que meu item estiver abaixo do estoque, ele vai ficar numa cor vermelha, e quando estiver acima do estoque, ele vai ficar numa cor verde, tá? Então vamos adicionar um filtro aqui antes. Vou adicionar um filtro que é importante, né? É relevante a gente ter um filtro na tabela, e aqui eu vou criar a fórmula. Como que eu consigo utilizar aqui, então, os meus indicador de formatação condicional de uma forma mais simples? Eu posso fazer uma fórmula aqui, chamada de C, né? Vou fazer C, abro parênteses, se o valor do estoque for menor ou igual ao meu estoque mínimo, ou seja, se estiver abaixo, eu quero ser notificado, tá? Então, vou deixar quando isso acontecer, ele vai ser zero. E ponto e vírgula, quando isso não acontecer, ou seja, ele estiver maior do que o meu estoque mínimo, eu vou pôr o valor de 1. Vou fechar meu parênteses e vou dar um Enter. Então, olha só. Nesse caso, o meu saldo de estoque é maior do que o mínimo, então ele traz o 1. Se eu puxar para os demais, observe que ele ficou zero, porque está abaixo do que eu defini aqui no meu estoque mínimo. Se o meu estoque mínimo aqui desse item 1 fosse 50, eu vou dar um Enter, observe que ele já identificou e ficou zero. Porque quando for zero, eu quero que ele fique uma bolinha vermelha, e quando for acima do meu estoque mínimo, ele fique com uma bolinha verde, para que eu possa ali verificar todas as vermelhas, fazer uma compra, algo do tipo, tá? Vamos voltar aqui o estoque para 20 para a gente poder ver a formatação. Então agora eu vou selecionar essa coluna aqui e vou vir aqui em formatação. Vou vir em uma formatação condicional com base em ícones. Eu vou pegar essa opção aqui de formas. Vou clicar aqui, ele já carregou. Agora vamos vir em gerenciar formatação para ver o que ele está considerando. Vou selecionar essa formatação e vou vir aqui nas opções de edição, né? Então, vamos lá, ele está considerando o valor percentual. Eu não quero, eu quero que ele considere o valor numérico, primeiramente. E aqui eu vou falar o seguinte, quando for 1, né, quando o valor for 1 ou acima de 1, ele vai ficar na cor verde. Quando o valor for menor ou igual a zero, ele vai ficar vermelho. Vou por aqui vermelho. E abaixo de zero também vermelho, não muda. Vou confirmar essa informação. Ok. Olha só, ele já ficou aqui 1 para esse item. Se eu puxar para o demais, ele vai ficar vermelho. Aí eu quero que ele apareça somente o ícone, não quero que ele traga o número. Venho aqui em gerenciar regras, vou vir em editar a minha regra e vou flegar a opção mostrar somente ícone. E vou confirmar. Ok, ok. Agora essa célula já está formatada. Vou passar para as demais células a minha formatação. E aqui está formatado o meu item. Mas olha só, eu ainda tenho a opção, eu tenho aqui uma condição que quando não está preenchido, ele está trazendo uma informação aqui de bolinha vermelha. E se eu quiser ocultar, que não quero que isso apareça, a gente pode voltar aqui na formatação condicional e criar uma nova regra, né? Então, se for um valor menor do que o mínimo, me traga zero. Mas eu vou adicionar uma outra condição aqui antes. Se, abro parênteses, esse valor aqui do meu estoque mínimo for igual a vazio, eu quero que ele retorne para a minha fórmula vazio. E caso contrário, não for vazio, então de fato eu faço a verificação da segunda condicional. Ok? Vou fechar o parênteses, dar um Enter e vou passar para os demais. Olha só. Então ele primeiro verifica se eu tenho algum valor de estoque mínimo. Se tiver, ele faz a segunda verificação para trazer o 1 ou 0. Se não tiver, ele simplesmente já traz, retorna vazio e eu não preciso nem verificar e nem formatar nada. Certo, pessoal? E por último, a gente vai montar um menu, né, inicial para ter acesso às demais guias aí de uma forma mais interativa. Então eu vou vir aqui, vou formatar essa página inicial. Vamos colocar aqui um azul, vou utilizar essa mesma paleta de cor aqui para ficar um degradê mais intuitivo.
Vou selecionar aqui, vou dar o nome de gestão. Opa, vou por aqui, gestão de estoque. Vou centralizar. Vou colocar numa fonte branca e vou deixar maior esse meu nome da minha planilha. Vou melhorar aqui o recuo também. E aqui eu posso separar uma coluna para fazer ela de menu, como se fosse o menu inicial. Vou colocar aqui uma cor de um azul um pouco mais claro. Ok, aumento a largura da coluna. E vou vir aqui também em exibição e remover as linhas e grades, tá? E agora eu vou adicionar alguns botões aqui para ter acesso às demais guias. Vamos vir aqui em inserir e na ilustração em formas e vou pegar essa forma aqui, que ela é um retângulo com os cantos arredondados. Eu vou estender um aqui, ajustar aqui esse arredondamento, ok. E agora vamos formatar a parte interna de cor ali. Vamos deixar uma cor aqui, vou pôr aqui um fundo azul e vou definir aqui a borda como um azul também. Vou clicar com o direito, editar texto para escrever um texto no meu botão. Eu vou colocar a opção aqui de cadastro. Vou melhorar a centralização desse botão. Vamos por aí. Ok, aqui eu tenho o meu primeiro botão, que seria acesso ao cadastro. Agora que o botão está pronto e formatado, eu vou melhorar um pouco a cor do fundo dele aqui, que eu achei que esse azul não ficou legal. Vamos por aqui cinza com a letra azul, acho que foi melhor. Isso. Agora que eu tenho meu botão formatado, eu posso simplesmente copiar e colar esse botão para utilizar ele para as demais guias, né? Então, cadastro e teria aqui também um botão para entrada e saída. Então, esse aqui vai ser o botão de entrada e esse vai ser o botão de saída, ok? Então, para funcionar esse botão aqui como cadastro, eu clico com o botão direito, venho em link e faço um link para dentro desse documento, colocar nesse documento e quando clicar no cadastro, quero que ele vá para a guia cadastro, ok? Faço a mesma coisa para a entrada, botão direito, link e vai para entrada e saída também da mesma forma, saída, ok? Então, se eu cliquei em cadastro, ele já foi aqui para o meu controle de estoque, onde eu faço o cadastro dos itens e vejo o saldo certinho. E aqui no menu também é bacana se eu pegar uma cópia desse botão que eu já tenho como padrão, venho aqui no cadastro e colo ele aqui, vou colar um botãozinho aqui e vou colocar como voltar. Voltar. E esse botão, quando eu clicar nele, eu vou editar o link, né? Vamos vir aqui em editar o link, para ele navegar para o menu inicial. Ok. E vou deixar ele um pouco menor também para caber melhor aqui no meu layout. Olha só. Então, quando eu clicar aqui em voltar, ele volta para o menu inicial. Quando vier para cadastro, ele faz o acesso para cadastro. Vou copiar esse botão, vou vir aqui na entrada, vou colocar esse botão aqui também. E vou copiar um também aqui para saída. Agora sim eu tenho bem dinâmico. Ó. Clico em cadastro, venho para o estoque, volto. Clico em entrada, volto. Clico em saída, volto. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso projeto de controle de estoque. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar o link do nosso curso completo na descrição desse vídeo. Até a próxima.